Paz e graça para você ligado nessa emissora, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, iniciamos mais uma edição do programa Vejam Só a Entrevista. Toda sexta-feira, uma entrevista especial, onde a gente pode extrair informações e testemunhos fundamentais, importantes para a edificação da nossa fé, a fim de compreendermos tanto melhor a palavra de Deus e a sua vontade, quanto encontrarmos caminhos e meios para obedecer ao Senhor, agradar a Deus e fazer o nosso papel como seus filhos aqui na terra. Uma das características que muitas vezes incomoda um número significativo de cristãos é a proliferação de denominações chamadas de evangélicas. Aqui no Brasil, a gente, para distinguir-se do cristianismo católico apostólico romano, até por razões históricas, as igrejas são chamadas de evangélicas ou cristãs evangélicas. Essa é uma das denominações, Igreja Cristã Evangélica. Igreja Evangélica Cristã é outra denominação. Elas vão recebendo nomes muito diferentes, mas, assim, pelo menos na superficialidade, elas parecem muito iguais, né? Todas elas têm um pastor, todas elas creem na Bíblia, todas elas anunciam o Senhor Jesus como Salvador e único mediador entre Deus e os homens. Enfim, por que tantas diferenças nos nomes, nas denominações, nas organizações? Isso incomoda tanto que é uma das razões aí, ou pelo menos uma das desculpas que o povo desigrejado usa, né, para assumir esse papel de desigrejado ou desinstitucionalizado. Pois bem, hoje nós temos o privilégio de conversar com o autor de um livro que desvenda as origens de uma denominação histórica aqui no Brasil e que mostra coisas importantes e explica por que esse fenômeno da proliferação de denominações na nossa nação, isso de uma perspectiva sadia, né, saudável. Eu estou me referindo ao pastor Aparecido Maglio, né, que é pastor da Igreja Batista Independente. Seja muito bem-vindo, pastor. Paz e graça. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. O senhor é residente em Campinas. Eu resido em Campinas e professor no seminário lá. Pois ele viajou de Campinas para São Paulo só para participar dessa entrevista. Eu quero agradecer demais, né? O cachê de 10 milhões e meio de reais que a gente paga, né? Não compensa. Tadinho. O senhor pelo menos tomou um cafezinho? Tomei um café. Ai, graças a Deus. Não é todo mundo que vem na RIT que ganha café, viu? Bom, ele é autor aqui desse livro aqui, Quem são os Batistas Independentes? E a gente vai tratar dessa questão e também de uma série de outras correlatas ao denominacionalismo, tá bom? Eu sei que muita gente não sabia nem que existia diferença entre os batistas, né? E já eu vou contar umas historinhas, algumas hilárias a respeito disso. Mas antes a gente vai assistir a matéria que apresenta o tema e em seguida viremos para a nossa entrevista. Vejam só. As igrejas batistas independentes no Brasil têm sua origem lá na Suécia. Foi de lá que o missionário Erik Jansson veio e desembarcou no Brasil. Era a resposta ao apelo de colonos suecos residentes no município de Guarani das Missões, Rio Grande do Sul. A história das igrejas batistas independentes pode ser dividida em 4 fases. Ela foi pioneira. Desde a chegada de Erik Jansson e outros missionários suecos que desenvolveram seu trabalho na região de Guarani das Missões, Rio Grande do Sul, implantando igrejas e escolas. Com a organização da Convenção das Igrejas Batistas Independentes, em 1952, frentes missionárias foram abertas em quase todos os estados da federação. Além dos missionários suecos, Deus começou a vocacionar obreiros nacionais. Nesse período, grande parte das cidades maiores do Rio Grande do Sul foram alcançadas. A partir de 1988, foram organizadas as convenções regionais. Através delas, são atendidas as necessidades de cada região.
Hoje, na entrevista especial do Vejam Só, iremos conhecer um pouco melhor sobre a denominação, sua história e raízes doutrinárias. Fique ligado, nosso bate-papo está imperdível e já está no ar. Muito bom, parabéns aí à equipe, né? Edição do Djalma primorosa, texto também de excelente qualidade e a locução, né, da Denise sempre perfeita. E fica já o convite, né, caso você queira conversar a respeito das origens da sua denominação, entre em contato conosco. A gente pode trabalhar o assunto, porque é uma questão que muitas vezes a gente passa por cima, mas é importante saber por que existem as denominações diferentes, por que a gente não tem uma igreja só. Durante muitos anos, pensou-se isso dos batistas, porque a gente passa na porta da igreja e está escrito Igreja Batista, né? Algumas denominações não, né? Até tem uma historinha muito legal. Algumas igrejas são chamadas de Igreja Batista Regular. Aí, eles tinham uma livraria evangélica que eu costumava frequentar, Maranata, aqui na rua 24 de Maio. E eles eram dessa denominação, né? Mas muita gente ia lá, eu sou presbiteriano, eu ia lá fazer compras e tal. E um dia eu presenciei o diálogo de dois pastores, né? Um era batista da convenção, batista só, e o outro era batista regular. Aí o batista da convenção estava falando assim, teve um rapaz que se converteu há pouco tempo lá na nossa igreja, e ele chegou para mim e falou, pastor, estranho, eu estava no ônibus e eu vi assim, passei na porta de uma igreja batista regular. Eles não são batistas igual a gente? Aí o pastor falou assim, não, eles assim são regulares, não é um batista, né? É regular. Sendo que o nome batista regular é uma impropriedade da tradução, né? Em inglês significaria uma igreja batista que tem um regimento mais rígido e tal, né? Isso não transpareceu na transcrição para cá. Quem são os batistas independentes? Por que eles têm esse nome e aparece Batista Independente no nome da igreja ou não? Esse nome independente dá sempre uma ideia de que houve uma divisão, mas não foi o nosso caso aqui no Brasil, porque nós somos de origem de missionários suecos, enquanto a Batista da Convenção Brasileira é de origem americana e essa regular também é de origem americana. Nós somos de origem de missionários suecos, que, aliás, não vieram ao Brasil para fazer uma denominação. Eles vieram para serem pastores das colônias de suecos imigrantes no Rio Grande do Sul, inicialmente. Então, a gente viu na matéria um pedacinho disso. Exato. Então, ficaram 40 anos trabalhando ali no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, Guarani das Missões, que quando chegou o primeiro missionário no Brasil, Eric Johnson, ele foi de trem até a cidade de Juí, e dali para frente a estrada de terra com carroça e cavalo. Então, para atender uma colônia de suecos que moravam em Guarani das Missões, em Porto Lucena, e na divisa da Argentina também tinha colônia de suecos, para atender esses imigrantes. Então, por que o nome independente? O problema começa lá na Suécia. Houve um sueco que era imigrante dos Estados Unidos e lá ele se uniu a um grupo que chamava Avivalistas da Segunda Bênção. Quer dizer que, além da experiência da salvação, pregava também um recebimento de uma bênção que chamavam Segunda Bênção, né? E ali esses avivalistas. E quando ele voltou para a Suécia, foi convidado a ser pastor lá numa igreja, ele levou esse movimento avivalista antes do movimento pentecostal. Uhum. Só que não tinha problema de línguas e profecia que depois surgem com o movimento pentecostal mais tarde. E lá, quando veio o movimento pentecostal, algumas igrejas aderem ao movimento pentecostal e eram excluídos da convenção batista. E algumas se uniam ao movimento pentecostal na Suécia e algumas não, ficavam independentes. E esse grupo foi formando uma missão na cidade de Örebro e ficaram assim igrejas independentes.
Então, foi esse grupo que fundaram uma sociedade missionária que mandaram o primeiro missionário aqui para o Brasil. E, então, esse nome independente mais está dizendo da autonomia de igreja local, isso é, que não tem uma convenção que interfere, né? Cada igreja tem o seu governo independente, cada igreja local. E depois, quando organizou estatutariamente a convenção em 1952, que foi um movimento nacional de pastores nacionais que organizaram, puseram um nome independente, mas não significa que foi uma divisão da Convenção Batista Brasileira. Nunca houve uma ligação com a convenção, pelo que nunca houve. Por ter se iniciado entre suecos, né? Provavelmente o culto em língua é sueca que fala? No começo foi na língua sueca. Depois eu sei, né? Os nascidos no Brasil, mesmo filhos de estrangeiros, falando o idioma dos pais, eles querem português, né? Eu vejo isso na minha própria família lá, que mora nos Estados Unidos. Mas, enfim, a ideia foi uma igreja que era uma igreja batista. Batista, assim, sei lá, uma igreja batista normal, tradicional. Não é isso? Uhum. Que atendia aos suecos e que foi fundada por irmãos que vieram da Suécia. Eric Johnson, que o senhor falou? Eric Johnson. O autor do prefácio é parente dele? Não, tem muita família com o nome de Johnson, né? Alguns escrevem com 2 S, alguns com S só. Alguns são Johansson, outros são Johnson. Tem muito esse nome na Suécia. Entendi. Porque o que faz a apresentação aqui não é parente dele, não. Certo. Mas ele tem um nome muito parecido com Johnson, né? E ele menciona que houve umas questões teológicas lá na Suécia do início do século XX que explicariam essa origem independente. Essas questões teológicas têm a ver com o avivamento ou o avivamento vem depois? Não, esse sueco que João Ongman que chamava, ele estava nos Estados Unidos. E lá ele teve contato com um movimento avivalista, mas não era ainda o movimento pentecostal, porque isso ainda era no 1890, por aí. O movimento pentecostal só chega em 1901, 1906. Mas tinha já nos Estados Unidos movimentos avivalistas, mas não tipo pentecostal, porque não havia questão de línguas e questão dos dons espirituais dessa maneira. Inclusive, Charles Finney foi desse movimento, o grande avivalista Charles Finney, o Simpson, vários outros ali, e o Torre, que foi diretor do Instituto Bíblico Muda, que foi outro avivalista, ele teve em contato com essa gente. E quando ele foi convidado para voltar para a Suécia e ser pastor, ele leva esse avivalismo para lá. Esse avivamento, ele se porque aqui no Brasil, sobretudo para as gerações mais recentes, falar em avivamento é a mesma coisa que falar de pentecostalismo, né? Depois a gente vai abordar, o senhor falou da segunda bênção, né? Esse avivamento original, eu não sei pronunciar o nome, tem um O com 2 pontinhos em cima, como é que se pronuncia isso? Isso é... Então, o nome do irmão que foi lá para a Suécia, vindo dos Estados Unidos, é? Urlen. John Ongman. Então, esse movimento avivado, ele se caracterizava por quê? Por muita oração e leitura da Bíblia, já que não tinha os dons? O que era esse avivamento? Vinha da doutrina wesleyana. O Wesley, que depois deles tem o surgimento da igreja metodista, né? Ele pregava a inteira santificação. Tinha a conversão, e depois da conversão, muito tempo depois, a pessoa recebia uma unção que ele chamava de inteira santificação. Entendi. E depois, com o tempo,
Ele pregou muito avivamento na Inglaterra, nos Estados Unidos, e os seguidores de John Wesley nos Estados Unidos, com o tempo, passaram a chamar isso de batismo com o Espírito Santo, antes do movimento pentecostal. E era esse movimento avivalista das pessoas que, além da conversão, da salvação, buscava depois uma outra unção, um distinto, né? Da conversão, um revestimento do Espírito. É isso que surge lá, mas antes do movimento pentecostal. Antes do movimento pentecostal. Algumas denominações nasceram e se elas usam a expressão movimento de santidade. Exatamente. Né? Movimento de santidade. Holiness, em inglês. A igreja Holiness, o Exército de Salvação. Pregava isso. Está ligado, a origem do Exército de Salvação está ligada a esse movimento tem de origem santidade. aí. Wesleyano. Aliás, na minha opinião, o reformador mais efetivo foi o Wesley. Primeiro que ele veio depois dos outros que fizeram o trabalho teológico, né? Mas Wesley faz o trabalho pastoral, de levar as ovelhas que já estavam com a reta doutrina, tinham saído da idolatria e tudo mais, mas não tinham uma vida assim aos pés do Senhor, né? Então essa era a ênfase do avivamento. Eu gosto disso, é bacana. A Igreja Batista Independente preserva isso até hoje? Só que o movimento pentecostal penetrou nas igrejas batistas independentes, né? Então, hoje nós temos igrejas no estilo pentecostal, Assembleia de Deus, temos igreja até para a tendência de neopentecostalismo e temos igrejas que são mais tradicionais batistas. Então, é um tipo de, vamos dizer assim, chamam de coxa de retalho. Tem igreja de vários níveis. Então, o movimento pentecostal, de línguas, de dons espirituais, penetrou no meio batista independente. Veio logo depois, né? Da esteira do avivamento. Tanto é que a Igreja Assembleia de Deus no Brasil é também fundada por suecos. Suecos. Eu conheci pessoalmente o Daniel Berg. O livro da história dele, eu comprei dele diretamente. Não brinca? Sério mesmo? Eu conheci. Ele foi em Campinas visitar o nosso missionário sueco. E o nosso missionário sueco já tinha ido para a Suécia e eu que o recebi. Ah, que legal! Que privilégio! Conheci o Daniel Berg pessoalmente. Como é que ele era? Bom, poucos minutos eu fiquei com ele. Ele sentou um pouco lá e ele tinha um acompanhante ali. Então, esse acompanhante perguntou, mas vocês têm também batismo com o Espírito Santo? Então, o Daniel falou, não, eles são iguais a nós, o Berg falava. Então, o Berg já era bem velho, ele ficava, graças a Deus, que Deus continua salvando almas e batizando com o Espírito Santo. Ele é esse estilo aí, né? Conversei uns minutos com ele dessa maneira. Era uma pessoa acessível, então. Acessível, muito simples, um homem muito simples. A Igreja Assembleia de Deus, quando começou, tinha uma ênfase muito forte naquilo que a gente chama hoje de usos e costumes. A Igreja Batista Independente também? Também tinha. Nós tínhamos as mulheres... Houve uma época bem antiga que as mulheres eram obrigadas a ter cabelo crescido, não podia usar pintura, não podia usar joia, não podia usar calça comprida. Houve uma época assim, mas depois, com o tempo, mudou, né? Não tem mais esses usos e costumes no meio batista independente. Mas se eram tão parecidas, por que não juntou com a Assembleia nessa época aí? Os nossos missionários suecos, porque o movimento pentecostal chega na Suécia depois do avivamento que o João Ogma levou lá. Que quando chega lá, então, ele fundou uma igreja em Filadélfia, na cidade de Örebro. E lá tinha uma Filadélfia Batista em Estocolmo, que ficou pentecostal, foi excluída da Convenção Batista, que é o Levi Petrus. E eles formaram uma denominação. Houve vários convites do Levi Petrus para se unirem lá na Suécia. Mas a missão de Örebro não achou, porque tinha um sistema de governo batista, de cada igreja local independente. Que não é o governo da Assembleia de Deus. Não é, né? Não tem, assim, um pastor-presidente que manda numa região. Tá. No meio batista independente, os nossos presidentes são eleitos, as assembleias são
bienais, né? Sempre tem uma nova eleição de uma diretoria. Pode ser reeleito, mas não tem presidente permanente e não tem um centro que comanda as igrejas. Cada igreja local tem a autonomia local, que é característica da Igreja Batista. Mas os batistas independentes são mais salientes nesse aspecto. Porque lá na Suécia, quando houve o movimento pentecostal, que a convenção começou a querer excluir, houve uma tendência de formar um estatuto que as igrejas deviam estar submissas à convenção, e inclusive passar as propriedades dela em nome da convenção. E daí, então, aí Batista Independente, tá entendendo? Um grupo de igreja não aceitou isso, e que ficou esse Batista Independente, que formou essa missão de Örebro, que manda missionário para o Brasil. E esse nome independente foi colocado aqui para dar um nome diferente de Convenção Batista. Para mostrar que elas não estão vinculadas a essa Convenção Batista brasileira. No início, os suecos foram no Rio de Janeiro ver a possibilidade de unir as igrejas que eles fundaram no Rio Grande do Sul, as igrejas de fundação do sueco, a convenção. Voltaram dizendo, não, a convenção no futuro vai interferir na autonomia local da igreja. Então, nunca quiseram. Tanto é que eles nunca quiseram que aqui no Brasil se organizasse convenção estatutária. Foram os brasileiros que levantaram a questão e fundaram a Convenção das Igrejas Batistas Independentes. Os suecos não votaram a favor, só um sueco votou a favor. E naquele tempo tinha mais de 30 suecos aqui no Brasil. Já vamos abordar essa questão da Convenção Batista Independente, já, mas antes eu queria ressaltar para você, você acaba de ver, há uma primeira explicação para as diferentes denominações, que, como eu disse no começo do programa, muitas vezes isso assusta. Se vocês são todos iguais, por que são denominações diferentes, né? Uma das razões você viu aqui. Embora doutrinariamente e eticamente a Igreja Batista Independente e a Assembleia de Deus naquele momento eram praticamente idênticas, né? Até o Daniel Berg acaba dizendo isso, o sistema de administração da igreja era diferente. Então, a gente chama de sistema de governo, né? Então, o sistema de governo é diferente da questão doutrinária. Então, doutrinariamente, as igrejas são muito parecidas, para não dizer idênticas em quase tudo. Na essência, sim, idênticas em tudo, né? Mas o sistema de governo, o sistema administrativo difere. Então, isso atrapalha a unificação das denominações. Essa é uma das razões que precisam ser levadas em conta. Porque, assim, não são anjos querubins que administram a igreja local, não são eles que cuidam das finanças, que pagam as contas, que tem que se haver com a prefeitura, né, atender às exigências jurídicas e legais do município onde elas estão instaladas. Não são anjos, são pessoas que precisam estar investidas de poder, né, para fazer isso. E esse investimento de autoridade, poder e a capacidade de resolver essas coisas são decididas de maneira diferente nas igrejas convencionais, como é o caso da Assembleia de Deus, que tem as convenções, e das igrejas locais independentes, como é o caso da Igreja Batista. Isso dito, vamos lá. Os suecos eram contra a formação de uma convenção das igrejas batistas, né? Mas ela acabou nascendo. Por que os brasileiros queriam essa convenção? Sim, porque os primeiros pastores brasileiros, as igrejas eram pequenas e era a caixa da missão que mantinha o salário desses pastores. E eram os suecos que, embora pregassem a autonomia local, eles eram supervisores das igrejas. Eram como bispos sobre as igrejas. Então, é eles que mandavam, vamos dizer, no trabalho. Eu uso essa palavra mandavam porque esse próprio sueco que usou essa palavra. Eles comandavam tudo. E então os nacionais estavam querendo não só ficar lá no interior do Rio Grande do Sul, mas queriam avançar também para outros estados, e os suecos só tinham a visão no Rio Grande do Sul. Então, por causa disso, vamos criar um órgão nacional que tenha o governo nacional. Entendi. Que não fica só os suecos mandando. Na verdade, o fundo era esse. Então,
foi que resolveram fundar a Convenção de Igreja Batista Independente. Foi fundada em 1952, na cidade de Juí, no Rio Grande do Sul, né? E lá, quando houve a votação, os suecos se abstiveram. Não votaram contra, se abstiveram. E só um sueco votou a favor. Mas depois que organizou, eles se integraram e seguiu dessa maneira. Só que, em um tempo, os missionários tinham os seus campos e a convenção tinha o seu. Essa convenção chamava obreiros e mandava para campos para abrir novos trabalhos e os missionários dele. Isso aí ficava, parece um trabalhando, competindo com o outro. Então, mais tarde fez uma chamada comissão executiva que uniu as duas diretorias para ter um comando geral junto. E com o tempo, daí era essa comissão que convidava os suecos para vir para. Não era mais a missão que mandava. Nós precisamos de um sueco aqui para esse trabalho. A missão tem alguém disponível? Então, mandava o sueco para trabalhar aqui no nosso meio, mas a convite já nosso, dos nacionais. E assim que surgiu a Convenção Batista Independente. Hoje já não tem mais missionários suecos. Nós temos alguns suecos aqui, e, aliás, a Sociedade Missionária Sueca está para até encerrar, fechar, não tem mais. E a Suécia tem ainda uma participação, porque nós temos uma entidade de assistência social que nós recebemos dinheiro deles lá para creches e trabalho social em grandes partes do Brasil, que ainda a Suécia tem uma participação aí. Muita gente afirma que o cristianismo, sobretudo o cristianismo evangélico na Europa, está em grande declínio. Como é que está a igreja evangélica lá na Suécia? Está em declínio. Inclusive, a que se mantinha mais é a nossa missão de Örebro, mas, por último, também já vem em declínio. E pouca gente frequenta as igrejas lá, né? Há um desinteresse, né? Esse é um desinteresse, como se chama? É um mundo materialista moderno tomando conta, né? O povo tem um grande padrão de vida, não vai mais procurar a igreja. Acho que 5% da população sueca frequenta a igreja, tanto no meio evangélico como da igreja luterana, que algumas décadas atrás era a igreja oficial da Suécia. E o senhor acredita que esse risco pode nos alcançar? O Brasil pode vir a ter esse desinteresse também? Eu acho que o materialismo entrando, né, vai. Mas, por enquanto, no Brasil, o povo é muito religioso, tá muita busca ainda, né? Mas eu acho que o futuro vai ter esse como se chama, tem um nome que no momento me esqueço aí, né? Secularismo, né? Secularismo. Está entrando o secularismo e eu acho que vai atingir o Brasil, sim. O importante, então, é a gente se prevenir disso, né? Tanto é que o Uruguai, por exemplo, está aí vizinho nosso, é secularizado. A Argentina já é mais secularizada que nós. Uhum. Existe diferença entre a Igreja Batista e a Igreja Batista Independente, fora o sistema de governo? Não, o sistema de governo é o mesmo, do Batista da Convenção Brasileira, o senhor está falando. Igual? O sistema de governo é o mesmo. Por exemplo, quando uma igreja precisa de um pastor, não tem um centro que manda. É a igreja que reúne e resolve convidar um pastor. E o pastor aceita ou não. É a igreja local que convida. Não é como o sistema da Assembleia que é nomeado. Uhum. E o nosso não. É a igreja local que convida. E o sistema batista é esse. O que existe de diferença, mas, se bem que também um movimento carismático entrou muito na Igreja da Convenção Batista Brasileira também, né? Tanto é que tem agora a Igreja Batista Nacional, que se dividiu, é uma divisão, é outra convenção. Tem também essa penetração, mas é muito menos. Mas no nosso meio, o movimento pentecostal predomina. Então, tem essa diferença da Convenção Batista Brasileira. Foi bom o senhor ter falado isso, que a gente tinha mencionado muito de passagem, e queria que o senhor falasse.
houve um momento na história da origem dos batistas independentes aqui no Brasil em que usava-se a expressão segunda bênção. Explica melhor isso. Não, aqui não usava a expressão segunda bênção, já usavam o nome batismo com o Espírito Santo. Mas não, os missionários não propagavam isso de falar línguas, né? Como pentecostal, para o sinal do batismo com o Espírito Santo é falar língua. No batismo independente não é. Embora tenha quem fale língua, tem igrejas que aceitam. Então, os suecos não propagaram o pentecostal e não queriam ser chamados de pentecostais, embora pregassem batismo com o Espírito Santo, o avivalismo pessoal. Esse movimento mais vai se caracterizar com o movimento pentecostal a partir de 1932, na igreja de Porto Alegre, e começaram a chegar missionários suecos nessa linha, e que se propagou no meio batista independente, o movimento pentecostal, com línguas e profecias e dons espirituais. Que os primeiros missionários não propagavam isso. Nós tínhamos aqui o jornal denominacional, chama Luz nas Trevas, fundado em 1927. Empresta aqui que eu vou mostrar para Pode? Para a câmera aqui. Opa, desculpa, pastor. Ah, que legal. Ensino como entrar no céu. Depois eu vejo essa... Tem até Mas piadinha. pode ficar com isso. Para onde eu mostro? Aqui. Aqui? Então tá. Vamos lá. Aí, ó, Luz nas Trevas. Já a capa já apresenta uma preocupação com a questão da vida devocional, né? Oração, a busca. É desse símbolo da devocional, o wesleyano. O pessoal mesmo. lá de cima está curioso com os quadrinhos, eu também. Tem humor. Então não é assim uma santidade Maçante, né? careta, né? Tem um autor, eu gosto dele, o A.W. Tozer. Ele é considerado um dos... Esqueci o nome aqui, do rótulo que se usa lá. Poxa vida. Mas, enfim, ele escreve, inclusive, a Graça Editorial republicou os livros dele, são excelentes, mas ele tinha umas características meio, assim, chatas, né? Então, por exemplo, ele fazia questão de reunir todos os filhos, mesmo os casados, né, aos domingos para almoçar juntos, mas ninguém podia sorrir. Né? Ele entendia que rir, se divertir, imagina, nós temos que buscar a santidade, orar e se entristecer com o nosso pecado, né? Puritano, ele é um dos neopuritanos, aí, a palavra que eu estava procurando. A gente vê que não é o caso de vocês. Tem até piadinha aqui, olha lá. Né? Muito legal. Bom. Bem, depois eu devolvo para o senhor, tá? Pois não. Não, pode ficar com isso aí. Muito obrigado. Então, os suecos... eu fiz uma pesquisa nesse jornal, fundado em 27, e até 1932, 33, por aí, não falavam em batismo no Espírito Santo em termos pentecostais. Embora falasse a palavra batismo com o Espírito Santo, então o sueco... Era o revestimento de poder para buscar a santidade. Certo. E peguei artigos também que os suecos, quando se referiam aos pentecostais, falavam eles, não nós. Eles não queriam o nome, embora avivalistas, e mesmo depois aceitando a doutrina pentecostal de línguas e profecias, eles não queriam levar o nome pentecostal, não queriam se identificar com pentecostais. Isso mais tarde é que vão aceitar, mas os primeiros suecos chegaram no Brasil, não. Vou lhe fazer uma pergunta um pouco delicada. Será que essa resistência de usar o termo pentecostal não tem a ver com uma característica dos pentecostais primitivos, né? Lá o movimento da Rua Azusa e tal, nos Estados Unidos, que esses pentecostais eles eram vistos pelo resto da sociedade como pessoas muito ignorantes, muito simples, muitas delas analfabetas, oriundas de estratos bastante humildes da sociedade. Então, até hoje existe esse preconceito aqui no Brasil. Existe. Até hoje. Existe. Né? Porque começou no meio de gente simples. Então, talvez os missionários suecos falem, não, o termo pentecostal está muito associado com ignorância, com obscurantismo, e nós não somos assim.
Eu acho que tem origem lá na Suécia mesmo, porque o Levi Petrus formou lá uma grande denominação, né, que, por exemplo, a Missão de Örebro tem 20 mil membros batista lá na Suécia. É mais ou menos o mesmo número da outra convenção batista. Mas o movimento pentecostal lá tem mais de 100 mil membros. E eles não quiseram se unir lá. Porque segundo, eu fiz uma entrevista com nossos pastores antigos, e ele disse que eles não gostavam muito do exagero de orar gritado, alto, como faziam as assembleianas, e falavam muito em língua. Porque no meio batista independente, embora tenha línguas, é um caso ou outro, não é assim, todo mundo fala línguas e todo mundo ora alto, não é assim. Entendi. É um pouco diferente. Então, os suecos não gostavam desse movimento. Entendi. Só para você ter uma ideia, o Jamie Harrison, grande frequentador, parceirão do Vejam Só, ele faz parte de uma igreja batista independente. Foi ele que... A igreja livre. A igreja batista livre... Livre? É livre ou é regular? Não, regular não é. Né? Tem essa denominação lá em Campinas, não sei se é a mesma do Jamie Harrison, né? Eu já perguntei, acho que ele esqueceu de me responder. Que lá em Campinas a diferença é que os batistas em geral são calvinistas. Certo. E esse Batista Livre não é calvinista. É arminiano. O Jamie Harrison é arminiano até os ossos da alma. Então, aí. E no nosso meio predomina também o arminianismo. Embora tenha alguns que têm uma tendência calvinista, mas não temos uma coisa definida aí, obrigatória, nada. Entendi. Temos aí um livreto que chama Princípio da Nossa Fé, não diz nada a respeito disso aí. E outro frequentador assíduo do Vejam Só, o pessoal lá do Templo Batista de Indianópolis, né? Agora eu queria lembrar o nome do fundador lá, poxa vida, me fugiu o nome, que é o ex-presidente da Sociedade Bíblica Trinitariana e tal. Esse movimento Templos Batistas está ligado à Igreja Batista Independente? Não. Também não? Não. Então tem bastante batista diferente, hein? Tem. E tem aí a Batista Nacional, que é uma grande denominação. Essa é do Ernesto. Que é o Ernesto Ognini e outros aí, né, que organizaram essa convenção. O Enéas não queria sair do meio batista, mas foi excluído, né? Foi. Mas que seja lembrado aqui que o pastor, um dos principais batistas que excluiu ele chamou ele mais tarde e pediu perdão para ele. Eu não sabia dessa história. Não, eu não tenho nada escrito, só ouvi também, né? Eu conheci o pastor Ernesto pessoalmente. Porque o pastor da Vila Mariana era famoso Lopes. O Rubem Lopes. Rubens Lopes. Eu ouvi dizer isso, eu não posso afirmar, não tem nada por escrito isso aí. Interessante. E o Enéas era um homem de Deus, né? Então formou aí. E depois vieram missões americanas, como essa Batista Livre, é uma missão americana, veio em Campinas. Tinha um seminário aí, que agora acho que mudou lá para Leme, não sei onde. Eles tinham lá. Eu não sei se é a mesma do Jamie Harrison. Eu nunca conversei com o Jamie Harrison a respeito. Eu pensei que ele era da Batista Independente. O Jamie Harrison? Não, ele é muito amigo e aproxima muito de nós, mas pelo menos por enquanto não é Batista Independente. O fundador do Templo Batista de Indianópolis, que eu estava tentando lembrar o nome, a Angélica lembrou para mim, Thomas Gilmer, pastor Thomas Gilmer, um homem de Deus, né? Que faz um trabalho fantástico. Conheço várias pessoas que foram evangelizadas diretamente por ele, trazidas do misticismo para a fé cristã, diretamente por ele, pessoalmente por ele, fora do ambiente de culto. Uma bênção. Um ósculo santo aí para a família Gilmer. Bom, então a gente está vendo que os batistas têm igreja batista, mas pode ser de muitas filiações diferentes. A característica essencial é o batismo por imersão, obviamente, né? Isso. Por isso que tem esse nome. E o governo principal é exercido pela igreja local, ela tem grande autonomia. Não tem central que comanda, é a igreja local que se E a convenção faz o quê? A convenção, no nosso meio, principalmente se reúne nas assembleias, tratar de vários assuntos, inclusive a literatura,
e de envio de missionário. Nós temos missionário em Portugal, na África, temos missionário na Ásia, temos missionário na Índia, que nós sustentamos lá. Então, as igrejas contribuem para um centro para sustentar esses missionários. E temos muitos aqui em territórios nacionais também, que é sustentado pela convenção. Mas no propósito missionário. E essa fraternidade, né, de igreja, né? E tem as estaduais e tem a nacional. Então, é isso que faz. Mas a convenção não comanda a igreja nenhuma. Até o presidente, se ele quiser numa igreja, ele tem que ser convidado ou então pedir, comunicar com o pastor lá. Mas ele não... Mas a convenção não lida com questões doutrinárias? Lida. Essa daí fica por conta da Ordem de Pastores Batista Independente. Ah, não é a convenção? Na convenção entregou isso tudo para a Ordem de Pastores. Então existe outro organismo? Vocês são complicados, hein? Não, porque a convenção pode ir delegado de igreja que não é nem pastor nem nada, mas um membro de igreja qualquer um. Sim, uma convenção, ele é membro da igreja, ele tem direito. Ela recebe para participar, votar, até membros de igreja que não são pastores. Então, mas tem essa ordem de pastores, né, que faz a ordenação dos pastores e dá a carteira de identidade de pastor e que cuida dessa questão doutrinária. Então, nós temos um livrinho que foi publicado em 1951, mais ou menos, que chamava Princípios de Nossa Fé, que foi feito pelo missionário sueco. No princípio, era mais um manual doutrinário para candidatos ao batismo, e que foi aperfeiçoando e foi feita revisões, inclusive foi tirada aqueles usos e costumes que estava lá no princípio. E ninguém brigou? Houve briga, assim. Teve uma turma de conservador no Sul que até dividiu. Temos lá uns 3 mil membros. Que é lógico. Mas, então, ali, dentro da ordem dos pastores é que resolve o problema doutrinário. Mas nós temos pastora, mulher também, né? É isso que eu ia perguntar. Tem mulher? Tem. Puxa vida, pastor. São muitas? Mas agora temos um bom número. Mas uma pergunta bem direta, assim. A mulher pastora tem que ser a esposa do pastor, como muitas igrejas hoje fazem, o que me causa muita estranheza, mas enfim, né? Ou ela pode, vamos supor, uma mulher casada cujo marido não é pastor, ela pode ser pastora, ou uma solteira pode ser pastora? Não precisa ser uma esposa de pastor, não. Ela tem a mesma autoridade do homem? Não, ela é chamada por uma igreja, pastoreia, faz batismo, faz casamento, mesma coisa. Só que custou para entrar também. Não diga. Sério? Até a denominação... Houve muitos debates sobre o assunto, porque lá na Suécia, uma das críticas ao Ongman, porque ele levou um costume de colocar mulher no ministério lá também, não como pastora, eram evangelistas, e depois enviada para o campo solteiras como missionárias. E a convenção batista lá não aceitou isso. Foi um dos motivos também de formar outro órgão separado. Então lá essas moças eram recebidas no seminário, e eram enviadas como evangelistas também, igual os rapazes, mas não eram pastoras. Mas com o tempo lá começou a ter pastora. E aqui, devagar, penetrou também. E nós temos... Agora, tem algumas esposas de pastor que também são pastoras, mas não todas. Sim. Não é o fato de ser esposa que a torna pastora. Não. Mas nós temos... O senhor entendeu bem a minha pergunta. Muito legal. Mulheres pastoras. Muito importante. Então, isso aí também... Houve uma mudança nos princípios de fé. E essa é uma diferença da Convenção Batista. Que não tem pastora. Tem muito poucas e muito regionalizadas, não é algo da denominação. Porque na Suécia já tinha pastoras da igreja luterana, que era a igreja antigamente oficial da Suécia, mantida pelo governo. E as igrejas livres, que não eram oficial do governo, que foram as batistas, pentecostais, com o tempo também começou a adotar. E essa influência veio aqui para o Brasil também, nas nossas igrejas.
Não é só influência, né? É necessidade. Eu visitei 2 vezes uma igreja na cidade do Óleo, em São Paulo, em que havia apenas um varão, uma igreja presbiteriana. Então, ele era o único presbítero da igreja, porque não aceitava a eleição de mulher, né? No caso, a igreja presbiteriana independente. Depois, hoje já... Independente tem. Já temos presbíteras e pastoras também. Mas naquela época era só homens. Então, ele não tinha em quem votar. Tinha que votar nele, na Assembleia, para ser o presbítero da igreja, porque não tinha outro homem, né? Veja, um único varão, era uma igreja histórica, mas bastante diminuída e tal. Não sei como é que ela está hoje, né? Bom, daqui a pouquinho a gente vai conhecer você aqui pelas fotos, né? Mas antes, deixa eu pôr no ar a enquete, porque quando eu chamei ela não apareceu aí para você, né? Vamos lá, a enquete de hoje para você votar. Para você, conhecer os detalhes da origem de sua denominação é desejável ou importante, né? Ainda mais hoje que a gente tem uma miríade de denominações assim, acho que todo dia, né, deve nascer alguma aí, né? No caso brasileiro. Saber de onde ela veio é importante para você ou é apenas desejável, né? Se eu souber, tá bom, mas se eu não souber também, pouca diferença faz. Essa é a pergunta da nossa pesquisa de hoje. A Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, tem um curso para você. Seja você de qualquer denominação, tanto faz. O nosso objetivo é equipar você, seja homem ou mulher, para servir a Deus com os seus dons e talentos. Você recebeu dons e talentos, né, para serem usados na causa de Deus, mas esses dons e talentos precisam ser aprimorados, assim como o seu conhecimento das Escrituras, né, das doutrinas fundamentais e do seu relacionamento com Deus. Tudo tem que ser aperfeiçoado. A AGRADE trabalha para dar a você as ferramentas a fim de que esse aperfeiçoamento seja exercido no que compete a você, né, pela sua disciplina, com a direção do Espírito Santo de Deus. 3115-0819, o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus em São Paulo, que é a sede. Lá você se informa a respeito de tudo que acontece na grade em todo o território nacional, inclusive sobre o curso de EAD, ou melhor, o curso feito em EAD, né? O estudo à distância, né? Já está pronto, tá funcionando e você pode fazer aí onde quer que você more, basta que tenha internet, você faz o curso bíblico EAD por EAD. E tem os cursos presenciais também, para você se informar direitinho sobre todos os cursos, suas opções, aquilo que você pode ou não fazer na grade, depende de onde você mora, é só ligar no horário comercial de segunda a sexta para 3115-0819. Ou entrar no site agrade.com.br, tá bom? Aproveita e focaliza com o seu celular o nosso código QR, vai aparecer aí para você no alto da sua tela, está aqui, ó, no canto superior esquerdo do seu televisor, focaliza, não precisa fotografar, usa a câmera, focaliza e pronto. O teu telefone vai estar equipado com o necessário para acessar os nossos vídeos postados no YouTube. Vai ser uma bênção para você. E visite o site da nossa emissora, interaja conosco, mande sugestões de temas, sugestão de convidado, né? Quem você gostaria de ver no Vejam Só Entrevista, no Vejam Só Debate, né? Que funciona ao longo da semana. O site é o hittv.com.br. A gente vai para o intervalo, volta já já. Estamos de volta com o programa Vejam Só, no momento mais gostoso, porque é quando você aparece aqui. Você não mandou sua foto ainda? Que é isso? Bate a foto durante a exibição do programa, como os irmãos e as irmãs têm feito ultimamente, e manda para nós. É só mandar para as nossas redes sociais. Facebook, Programa Vejam Só, ou Instagram, @Programa Vejam Só, e ainda tem o e-mail, né? Vejam Só,
o e-mail. Qual que é o e-mail mesmo? Programa Vejam Só, é isso aí. Vejam só, @ritstv.com.br. É tanta informação e eu já estou ficando velho demais, por isso que eu me confundo todo. Perdão. Vamos ver as fotos? Em Manaus, ainda não conheço Manaus, olha só, temos o Felipe, né, nosso telespectador em Manaus, bateu a foto durante a exibição do programa, olha que legal, né? Muito obrigado, Felipe, pela sua audiência. Quem sabe o dia que eu for conhecer a capital do Amazonas, a gente se cruza aí, né? Deus abençoe você. Em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, onde eu também não estive ainda, nós temos a Jusilene Camargo. Olha que foto bacana que ela tirou, né? Queria lembrar o nome do pastor metodista wesleyano. É o pastor Elias, da metodista wesleyana lá, né? Homem de Deus. Ósculo santo para você e para a Jusilene também. E em Suzano, na Grande São Paulo, nós temos a Marilene Costa, né? Nossa telespectadora. Bateu a foto no mesmo dia, olha que legal! As duas, tanto a Marilene, que você está vendo aí, Marilene Costa de Suzano, quanto a Jusilene Camargo de Corumbá, bateram a foto no mesmo dia. Que bacana, olha que bênção. Deus abençoe vocês, viu? Muito obrigado pela audiência de cada um. Vamos aos nossos comentários. Eles, obviamente, os nossos telespectadores comentam a respeito da pergunta feita na enquete, né? A Sandra Ribeiro, por exemplo, ela escreve o seguinte: importante para sabermos que não viemos de uma seita. Opa, esse conceito é bom. Deixa eu aproveitar para esclarecer uma coisa aqui. Se você for ao dicionário Aurélio, por exemplo, e procurar a palavra seita, você vai ver sentidos diferentes daqueles que a gente usa na nossa conversa de igreja. Para nós, crentes, seita representa um grupo errado, um grupo que parece cristão, mas não é, né? Não é. Então, adepto de seita para o crente é alguém que está enganado pelo diabo, né? E não faz parte de uma igreja bíblica. Pensa que faz, mas não faz. Então, seita, para nós, tem esse sentido. No dicionário, seita é uma palavra sinônimo de ramificação. Por isso que na Bíblia, que foi escrita no século XVII, está traduzida no século XVII, usa-se a seita dos fariseus, a seita dos saduceus, a ramificação do judaísmo, né? Mas como a gente tem um preconceito contra a palavra seita, por isso que os fariseus e os saduceus eram todos errados, que faziam parte de grupo errado. Não, eram ramificações do judaísmo, como nós temos as nossas denominações, tá bom? Vamos lá. Então, a Igreja Batista não veio de nenhuma seita, né? Não. É da doutrina central do cristianismo. Uma vez eu ouvi alguém falar, eu era seminarista, faz tempo, né? Mas eu ouvi. A Igreja Batista foi fundada por João Batista. Tem gente que pensa. E foi? Não. O nome Batista foi na Europa, depois da Reforma, né? E que tinham os anabatistas. Ana, quer dizer, os rebatizadores. Quer dizer, os que eram batizados de criança, mas vinham para a igreja, não aceitavam o batismo de criança, só de adulto, então batizavam, que para os outros era rebatizar. Então, aí, Anabatista, que se chamaram. Embora houve grupo de Anabatista fanático, isso também teve. Mas, e daí, o nome Batista ficou. Essa é uma história muito interessante, mas fica para outro dia. Lázaro Júnior escreveu: precisamos saber se as bases da igreja em que congregamos são bíblicas. Muito bem falado, Lázaro. Né? O Lázaro tem participado dos nossos programas. Parabéns para você, viu, Lázaro? De fato, houve tempo aqui no Brasil, e não faz tanto tempo assim, eu já estava vivo, em que qualquer igreja evangélica era absolutamente confiável e tinha as escrituras sagradas como regra única e infalível de fé e de prática. Hoje já não é assim. Hoje não é assim. Hoje você, de fato, precisa investigar, né, se a confissão de fé que a igreja mantém é realmente genuinamente bíblica, porque tem muita
muita mistura com aquilo que o senhor chamou de secularismo, né? Enfim. Everton Rodrigues, vamos lá. É importante, pois conhecer a doutrina da sua denominação o faz ter convicção da sua fé. Pastor, esse comentário é muito interessante, pelo seguinte, pelo menos na minha denominação, Presbiteriana Independente, é muito comum, é tristemente comum você ter membros que se batizam ou fazem a profissão de fé, né, declarando que creem e aceitam as doutrinas da igreja, mas, na verdade, ficam lá querendo mudar, mudar a doutrina da igreja. Não tem convicção ainda. Por que isso acontece? Né? Isso sempre aconteceu, né? Pessoas que estão no meio querendo ser e não conseguem ser, ou não alcançam um grau de fé suficiente e sempre tem dúvida, né? E sempre estão abertos para receber novidades. E acabam dividindo o corpo, né? Trazendo problemas. Divide igreja. Isso acontece muito, né? Sempre existiu isso, que não chegam, os que não chegam a ter uma convicção de fé, né? Não quer dizer a fé batista, a fé presbiteriana, a convicção da fé no Evangelho e em Jesus Cristo. Perfeito. O Rafael de Souza, ele publica o seguinte: é necessário saber a origem e conhecer a história para não cometer o mesmo erro de um passado. Sim, bem falado, Rafael. Uma das razões de termos o estudo da história é não repetir os erros do passado, porque a tendência é essa, é repetir mesmo, né? Infelizmente. Então, aprender com os erros do passado e corrigi-los doravante, né? A história da fé cristã ela é marcada por episódios tristes também, não é só triunfalismo. Não. Né? Nós temos alguns episódios desagradáveis, né? Até no livro de Atos teve, né? Ananias e Safira, né? Estão lá em Atos, na igreja primitiva, que todo mundo idolatra e tal. E aqueles combatidos por Paulo, muitos obreiros que Paulo combatia, que não eram da fé verdadeira. Pastor, vou mostrar o livro de novo e perguntar para o senhor, por que o senhor resolveu escrever esse livro? Bom, eu sou professor no seminário desde 1965 e sempre os alunos vinham me cobrando isso. Eu fui deixando. Né? E eu estava revisando uma apostila de História Batista Independente para dar aula no seminário, e o presidente nosso, que mora aqui em São Paulo, o pastor Marcos Elias, ele falou, bom, faz um livro. E daí eu me impulsionei, comecei a escrever, eu peguei aquela apostila, fui ampliando, acabei escrevendo esse livro aqui. Aliás, eu escrevi por minha conta, não foi uma encomenda da nossa editora e nem da denominação. Mas quando estava escrito, a denominação resolveu adotar como livro dos 110 anos tá certo. da missão no Brasil. E então foi aí que eu resolvi escrever. Como eu vivi a maior parte dessa época, me converti adolescente e desde 55 e eu acompanhei a maior parte dessa história. Então eu fui me impulsionando a escrever, pesquisando. Pode notar aí que esse jornal Luz nas Trevas tem mais de 1000 citações dele. Eu leio tudo o jornal desde o início. O senhor ampliou essa apostila para valer, né? Porque o livro tem 380 páginas. Não, mas é brincadeira, gente. Olha só. Aí quando eu resolvi fazer o livro, eu aumentei muito, né? Fez uma pesquisa histórica de historiador mesmo. Tem mais de 1.200. Eu cito aí a história das Assembleias de Deus, história dos Batistas, eu cito história de outras denominações. Cito aí o livro do Daniel Berg, do companheiro dele, do Conte, que era o historiador oficial das Assembleias de Deus. Enfim, eu tenho muita citação bibliográfica. Perfeito. Quem quiser entrar em contato com o senhor, é só usar as redes sociais que foram informadas ao longo da entrevista. Mas, caso
você não tenha anotado, é só entrar nas nossas redes sociais que lá estarão os contatos, né, do pastor Aparecido Maglio. Esse A é o quê? Esse é o quê? O A. Aparecido A. Alciso Maglio. Tem um nome meio Alciso. Alciso? Isso, mas é um nome, não é sobrenome. Alciso é nome? É nome. Nunca vi. Eu descobri, com o tempo descobri por que eu tenho esse nome. O meu pai falou, não, estava... Como antigamente tinha aquelas folhinhas que a gente destacava na parede, e cada dia tem um santo. Certo. O meu pai falou, eu li lá o nome do santo do dia. Eu fui olhar, lá era Santo Aleixo. Como ele não era bom de vista, doido! Leu errado e colocou Alciso. Então tá. Esse nome não existe, só eu que tenho. É lógico. Aparecido Alciso Maglio, autor do livro, né, sobre a Igreja Batista Independente. Muito obrigado por ter vindo de Campinas para cá. Estar aqui. Deus abençoe no seu retorno. E quem quiser entrar em contato, é só pegar o contato dele aí nas nossas redes sociais. Deus abençoe você, um ósculo santo, e até o próximo Vejam Só Entrevista.